Bem-vindos, namastê, saudações. Mais uma vez, que delícia poder, praticarmos juntos aqui. E aí, nesses encontros, ontem a gente fez o encontro corpo-templo, olhou um pouquinho mais, percorreu, investigou, né, bem pouquinho, o corpo físico. E hoje a gente vai sutilizando esse caminho. Então, desde o mais denso, que é o corpo terra, a gente vai agora para o corpo vento. Então, o convite para a nossa prática de hoje é para que nós possamos abrir os nossos sentidos para se aproximar mais desse sopro, esse sopro que é a nossa vida. Sem esse sopro, o corpo não tem vida. Então, é aquilo que sustenta o corpo. Então, hoje o nosso olhar, a nossa investigação vai para esse vento, né, que muitas vezes tem um vento que é suave, tem um vento forte, tem um vento que traz sons, mas que tem vento silencioso, né, mesmo na calma, tem o vento tá circulando num determinado ritmo. E a nossa respiração é a circulação desse vento que tem um ritmo dentro do corpo e que sustenta e mantém a nossa vida. Essa é a nossa cadência, né? Enquanto nós estivermos aqui, desde a hora que a gente nasceu até a hora que a gente morreu, nós vamos ter inspira e expira, inspira e expira, inspira e expira. A gente vai ter essa marcação, sabe, nesse corpo. Então, tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida, seja surpresa, seja já previsto, qualquer situação, ela interfere primeiramente nesse sopro, nesse ritmo, nesse vento. Então, nós recebemos as informações do mundo exterior no nosso corpo e a respiração ela se modifica. Então, quando nós atuamos na nossa respiração, quando a gente observa, controla, movimenta, nós também atuamos nos nossos corpos mais sutis e no nosso corpo mais denso, no nosso corpo terra, que naturalmente tem uma ação externa e interagem com o externo a partir desse lugar de uma calma, de uma amplitude. Então, quando nós no yoga trabalhamos prana, que é essa energia, que é a biovida, a energia da vida que nos sustenta, nós olhamos para esse vento e atuamos nesse vento, seja retendo, seja ampliando o tempo da retenção, seja inspirando mais longo, exalando mais longo. A gente vai trabalhando e usando esses diferentes tempos de cada etapa da respiração. Então, bem importante também sabermos e estarmos conscientes que a respiração está com a gente 24 horas por dia, né? Então, nós podemos observar, olhar e sentir a nossa respiração, o ritmo da nossa respiração, o que a nossa respiração está falando o dia todo, o dia todo. Então, quando a gente senta para fazer uma prática, a gente tem mais esse objetivo detalhado, um olhar mais atento, cuidadoso. Mas o importante é aquilo que nós levamos para a vida. O yoga no nosso tapete, no nosso espaço, ele é um convite para um aprofundamento, para um estudo mais detalhado de cada camada que somos, de cada emoção que sentimos, de cada pensamento que emanamos, de cada ação que atuamos. Ele é um estudo mais detalhado, mais cuidadoso. Mas só vai fazer sentido, né? Só vai virar yoga mesmo, se aquilo que a gente aprende nesse espaçozinho de tempo nós levamos para a nossa vida. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. E já vamos começar assim, você pode arrumar um lugar sentado mesmo no chão, né? Sentado no chão, deixa é, só ouvindo aqui, me ouvindo, me vendo, se não interfere não na sua respiração.
não interfere em nada. Mas, de repente, você observa, né? Eu estou falando, você está ouvindo, e você está observando também que tem um vento dentro e fora de você, que entra e sai constantemente, sem que você faça nada, só observa isso por alguns instantes, mas mantendo também a atenção naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou dizendo. Então, quando a gente trabalha com a respiração, quando a gente faz pranayamas, técnicas de expansão e controle e atuação nessa energia, na bioenergia, nós temos duas formas, assim. Uma delas, a primeira e a mais clássica, é atuar nos ciclos. Só que nesse momento você não está atuando, você está observando, deixando que a sua respiração aconteça do jeito que tiver que acontecer. Então só percebe e reconhece isso, só reconhece esse ritmo que acontece constantemente. Você pode investigar esse ritmo. Você pode observar se ele é rápido, curto, longo, mas não interfere, só observa. Se ele tem soquinhos ou se ele é fluido, solto, ou se ele é travado em algumas etapas. Você só observa. E não interfere, talvez ela esteja curta, tudo bem. Agora você abraça um pouco. Antes de abraçar, põe as suas mãos na frente, assim, das suas narinas. E ainda não interfere, só sente o vento, o vento, o vento que sai, o vento que entra. Só se aproxima e diz assim, né, com os olhos fechados, eu tô te vendo, eu tô te sentindo. Observa que tem um calor, tem uma temperatura diferente do ar que entra, do ar que sai. Agora, ainda assim, com as mãos nas suas narinas, você deixa a sua respiração acontecer pela boca. Deixa acontecer pela boca. Sem interferir muito também, só deixa. Aí se você percebe que existe várias diferenças, né? Em temperatura, em ressecamento da boca, na sensação do corpo. Então você aprende, nunca mais esquece daquilo que todos nós já sabemos, mas que as narinas são feitas para respirar. Então você fecha a boca e agora você respira profundo. Respira bem grande, assim, o mais que você puder. E aí você agora toca o seu corpo em qualquer lugar, do jeito que você puder, e com os olhos fechados, você respira profundo. E fica aí um pouco mais. Você pode mudar os seus braços de lugar, mas mantenha os seus olhos fechados e sentindo mesmo esse vento movimentando o seu corpo. O que acontece com o corpo quando o ar entra e quando o ar sai? Percebe que tem um movimento. Quando o vento vem de fora para dentro, preenchendo, enchendo, e quando o vento sai, o ar sai. Tem um movimento no corpo. Simples assim, né? Então isso acontece o tempo todo, você pode ir mudando esses braços. E à medida em que você percebe que tem esse movimento do corpo, quando o ar entra, quando o ar sai,
Você pode tocar determinadas regiões do seu corpo, por exemplo, como são as escápulas e os ombros, que geralmente a maioria das pessoas guardam uma tensão aí. Então, você pode ter essa respiração acontecendo onde você está tocando, conduzindo o vento dentro do corpo. Então, você toca essa região como for possível para você, fecha seus olhos e respira profundo, longo, sem pressa, principalmente sem pressa. Mas você sente agora o que acontece quando o ar sai do seu corpo. Quando você esvazia, 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 esvazia. Observa que quando você solta o ar, você solta e desprende muitos registros no corpo. Então, você solta os braços agora, apoia as mãos nas suas pernas, e fica com a sua respiração. Deixa a sua respiração ser sentida, absorvida por você. Os braços soltos, você encontra uma posição adequada da sua perna, como você puder agora. Então você solta os braços no chão, nas suas pernas, fecha um pouquinho os seus olhos e fica atuando no vento. Atua no vento. E percebe que nesse estudo, nesse autoestudo da respiração, do sopro, já sabendo o quanto está tudo conectado e o quanto é a vida se expressando em nós, você observa que tem 4 etapas. Você tem o ar que entra, a inspiração, você tem uma pausa com os pulmões cheios. Você tem a exalação que vai até o final, que esvazia, esvazia, e você tem uma outra pausa. E assim você continua acompanhando essa onda desse vento dentro do corpo. Entrando, uma pausa, exalando, outra pausa. E reconhecendo agora também que nessa exalação o seu corpo se dissolve, seu corpo ele encontra mais harmonia nos seus próprios encaixes. É um relaxamento, mas não um relaxamento que abandona, é um relaxamento consciente que usa a estrutura do corpo para se encaixar e para ficar confortável. Então você percebe, reconhece e mantendo a atenção na respiração, vamos mergulhar mais um pouquinho, passando os pés para frente e deixando o corpo se acomodar no chão. Considerando que essa é uma prática inicial, sempre aprender a respirar com a coluna no chão é muito bom. Então, você encaixa, faz os ajustes necessários para encontrar esse apoio da coluna no chão, os braços. Apoia suas mãos em cima do seu umbigo, em cima do seu umbigo. E quando você esvaziar, tira todo o ar, você une os 2 dedos maiores em cima do umbigo. Você une os 2 dedos maiores. Quando você inspira, esses dedos se separam, como uma bexiga no seu abdômen. E você fica continuando a prática que está acontecendo no segundo encontro.
onde estamos olhando e cuidando, investigando o corpo-vento, corpo-vento, lá no canal do YouTube, tá no Zoom. Então, exala, solta o ar, é o sonho, gente, é o sonho, ainda vai dar certo. E na inspiração, enche o abdômen, enche como se fosse uma bexiga. Exala, solta. O umbigo cola em direção ao chão. Inspira. As mãos se separam como uma bexiga, uma bola. E então, permanece. E no yoga existem 4 tipos de respirações. Essa primeira é a respiração baixa, a respiração abdominal. Nós vamos ficar só nela, né? Mas só para saber, temos a respiração média, que é intercostal, nas costelas. Temos a respiração alta, a parte alta no peito, o externo se movimenta, as escápulas. E depois a união dessas 3 etapas formando a respiração completa. Mas vamos permanecer só na respiração abdominal, reconhecendo e cuidando dessas 4 etapas. Então, quando o ar entra, o abdômen cresce como uma bexiga, quando o ar sai, o abdômen recolhe como uma bexiga murchando. Observando as pausas, o vazio da exalação e o cheio da inspiração. E buscando fazer com que a exalação seja mais longa que a inspiração, mais ampla. E então, quando você ritmou a sua respiração, você deixa os seus braços ao lado do corpo, com a palma das mãos viradas para o chão. E na sua exalação, você recolhe o abdômen, empurrando a lombar para o chão. E na sua inspiração, você eleva vértebra por vértebra, pressionando os pés no chão, empurrando os glúteos lá para o alto. Na exalação, você desce vértebra por vértebra, soltando o corpo, relaxando. Na inspiração, você faz um túnel na região lombar. O sacro vai para o chão, o umbigo vai para cima, tem um túnel. A coluna se separa do chão. Na exalação, você empurra a coluna para o chão, o sacro apontou para cima. Na inspiração, você sobe, sobe, sobe. Na exalação, você desce, desce devagar, alinhando e ajustando a sua coluna. Na inspiração, faz o túnel da lombar e do chão. Na exalação, pressiona o chão. Então, deixando que o corpo entre nessa onda, na onda do vento que percorre o corpo. Essa onda vai acontecendo, corpo e energia juntos. Inspirando, pequena pausa, exalando, tirando todo o ar, inspirando, subindo, com atenção especial no corpo, vento, soltando, pausa, e você faz alguns continuando no seu ritmo, encontrando o seu ritmo. Qual é o ritmo adequado para que você respire amplo, respire longo, respire grande. Respire com calma. E da próxima vez que você chegar no chão, deixa a coluna toda no chão. Não perde a respiração.
observando se em cada movimento que você faz com o corpo, o vento encontra outros espaços. Fica na sua respiração, fica com a sua respiração. Trazendo todo o vento do exterior para dentro, de dentro para fora. Então, deixa as duas palmas caírem em direção ao seu telefone ou ao seu computador. Vai o braço também no chão, empurra o chão e vai se sentando, vai se sentando. Então, passando as pernas, vou só me ajustar aqui, deixando as pernas como elas estão, calcanhares no ventre, calcanhar atrás, nessa posição entre as pernas flexionadas à frente, nessa posição observando o vento, sentindo o vento, associando movimento e respiração. Você, ao inspirar, você eleva o quadril, vai lá na frente. Ao exalar, você volta, esvazia e solta, como se soltasse, esparramasse no centro. Então, ao inspirar, você sobe o quadril, a coluna vai, e ao exalar, você volta e exala. Mais um pouquinho. E você pode ir tocando assim o seu abdômen, o seu quadril, para sentir e trazer abertura para essa região. Mais um pouco, movimentou, abriu, voltou e soltou. Agora vai o braço também. O braço vai lá na frente e volta, exalando. Inspirando, vai lá buscar. E exalando, você torce, torce, torce. Mais uma vez, vai lá buscar vento. Deixa o corpo ir ficando esse vento. E agora muda a direção, ó. Por baixo o braço, faz um grande círculo. Lá em cima ele inspira, sobe. E exala, ele esparrama e desce. Inspira lá em cima, fazendo esse grande círculo. O corpo se movimentando no ritmo do vento, no ritmo desse sopro. E quando você chegar lá em cima, lá no alto, você fica e desce a palma das mãos ao lado dos joelhos. Desce a palma das mãos ao lado dos joelhos. Respirando grande, profundo, sem perder o ritmo do corpo, sem perder o ritmo do sopro. Na exalação, você desce o tórax como uma onda, soltando a cabeça, soltando o pescoço. E na inspiração, você sobe e eleva até o alto essa onda. E assim você continua esparramando e inspirando, crescendo. Esparramando, inspirando, crescendo. E da próxima vez que descer, desce total. Vai descendo e acomodando o seu abdômen, o seu peito na sua perna. Traz a sua mão, os seus braços para frente. Pode fazer, fechar as mãos, colocar uma em cima da outra para dar apoio na cabeça, na testa. Ou, se puder, vai até lá embaixo, uma mão sobre a outra, testa sobre elas. Recolhe seu olhar e sente o corpo respirar. Se aproximando e sentindo esse vento tocando as suas coxas. Movimentando o seu tórax. O ar entra e sai cada vez com mais expansão e cada vez com mais calma. Identifica expansão. Identifica calma.
e identifica o conforto nesse vento, nesse ritmo. Então, apoiando as mãos no chão, vai subindo, subindo, encaixando a coluna. Observa quando você encontra o centro se existe diferença nesse sopro. E passando as mãos lá para frente, as minhas pernas, as panturrilhas se lançam para o outro lado. E aí você volta. Vamos fazer de novo. Vai na frente, passa as panturrilhas para o outro lado e senta. Mais uma vez. Vai para frente, inspira, lança para o outro lado e senta. Então você sentou-se do outro lado, do lado oposto do que você está. Acomoda, encaixa suas pernas, fica com seu sopro, fica com o vento que em ti percorre. Por mais que movimentamos o corpo, a sua atenção hoje está no seu vento, nesse ritmo. O ar entra, seu abdômen expande, o ar sai, seu abdômen recolhe. Então, o movimento do quadril e da coluna, quando você inspira, você vai na direção do seu joelho, apontando lá para frente o coração, e quando você exala, você esparrama no seu centro. Quando você inspira, o seu centro se estende nessa diagonal, na linha do joelho, coração e joelho na mesma direção, para o horizonte também, não para o chão. E quando você exala, você esparrama e volta. Então, continua encontrando o ritmo do corpo associado ao ritmo da respiração. O ritmo do corpo associado ao ritmo da sua respiração, do vento. Braço também, vai coluna, vai buscar esse vento, traz na altura do coração, esparrama para trás e para os lados. Inspira, vai lá buscar, passa pelo coração, solta atrás e olha a onda. Inspira no seu ritmo, o seu movimento exatamente do tamanho da sua respiração. Mudou o braço pela frente, por baixo, sobe o corpo grande, olha para sua mão, faz esse giro, esparrama ombros, esparrama tórax. Inspira, cresce, cresce, expande e esparrama. E cuidado para não acelerar. Lembra que o seu ritmo é a sua respiração. Vai buscando ampliar cada vez mais longo, com mais espaço. E lá em cima, permanece com espaço e abertura. Apoia as duas mãos na lateral dos joelhos, coração aberto e desce soltando ar, esvaziando, soltando o pescoço e sobe encaixando, inspirando vértebra por vértebra, alinhando e organizando o seu eixo. Então, deixa o vento circular ao longo da coluna vertebral com essa onda que você está fazendo com a sua coluna. Solta, esparrama, inspira, cresce, vai até o final, topo da cabeça para o alto. E na próxima exalação, você vai soltando o corpo e sentindo abdômen tocar a coxa, peito, testa no chão ou nas mãos, como for mais confortável. Importante é que você permaneça com a cabeça quietinha, comunhando com a sua respiração, comunhando.
comungando, comungando. Você sente o sopro entrar, o seu corpo expandir, e você sente o seu corpo se dissolver. Lembrando do início da nossa prática, que a exalação é essa dissolução, é esse dissolver. Não perde uma das coisas mais importantes desse sopro, que é a capacidade de soltar as informações do corpo, deixar que esse vento vai abrindo espaço, vai limpando, vai tirando os nós. Quanto mais você permanece na postura, respirando, com essa atenção cuidadosa ao corpo vento que estamos olhando hoje. Corpo vento que sustenta o corpo templo, terra e ar, trabalhando nesse fluxo que é a vida. Então, traz a palma das mãos do lado dos joelhos, vai subindo vértebra por vértebra, centralizando o corpo, respirando no corpo, no centro, sempre ancorando no centro, identificando, inclusive identificando qual é a sensação de quando você encontra o seu centro, o seu eixo. Uma sensação de segurança, de amplitude, de força. Então, estabelece esse contato a cada instante. Novamente, como está a sua respiração, seu ritmo. O ar entrando e saindo, expandindo. Então, as mãos vão lá na frente, passa as pernas para trás, apoia os pés no chão, tira os joelhos do chão, caminha com as suas mãos e mexe um pouco o seu corpo, o seu pé, onde você caminha pelo chão, apoia os dedos do chão, apoia os dedos do pé no chão, tira os joelhos, caminha com as suas mãos, só para trazer um pouco de movimento aos joelhos, às articulações, coxo femoral. E então, com as mãos apoiadas embaixo dos ombros, os joelhos na largura do quadril, ponta dos pés no chão, você tira os joelhos do chão sem estender e leva o seu abdômen na direção das suas coxas. E se você não encostou ainda, caminha mais um pouquinho com seus pés e com os joelhos flexionados, vai buscar encostar o seu abdômen nas suas coxas. Cabeça bem solta para isso, braços bem estendidos, para que você sinta o movimento da sua respiração abdominal nas suas coxas. Então, respira grande, profundo, com expansão. Calma. Então, vai caminhando com seus pés em direção às suas mãos. Vai caminhando, caminhando, até os seus pés estarem paralelos. Você soltar a cabeça, soltar o pescoço. E ficar por uns instantes aí descobrindo, nessa postura do yoga, o quanto a respiração é importante para o corpo. Então, nesse momento, intensifica a sua exalação, a sua coluna se solta, se entrega, cabeça, braços, e a sua inspiração te dá força nas pernas. Então, você firma as pernas e solta os tórax, os braços. E quanto mais você permanecer, mais você vai permitir que o sopro, que o vento inteligente possa atuar no seu corpo. E então flexiona os joelhos e ao inspirar você vai subir, 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 vértebra por vértebra, até alinhar o corpo. E ao exalar você vai descer de peito aberto, descendo o tórax, soltando o ar, até esvaziar, joelhos flexionados, soltou o corpo. Ao inspirar, pressiona os pés no chão, vai subindo, vai subindo, vai subindo até chegar ao topo da cabeça, abre o peito
E desce de peito aberto, mas braços soltos, encontrando uma onda. Até soltar totalmente, empurra o chão, sobe, continua. Identificando essa onda do centro do seu corpo. Você exala e solta lá embaixo. Inspira e sobe e fortalece lá em cima. Então, continua. Exala, solta, entrega, inspira, cresce e fortalece. E continua. Exala, entrega, solta, inspira, permanece lá em cima agora, permanece. E respira grande, observando esse encaixe, observando onde você está, observando a sensação do corpo e o vento percorrendo o corpo. O vento percorrendo o corpo. Fica no vento que percorre o corpo. Aquilo que a gente fez no começo da prática, onde nós abraçamos o corpo e sentindo o corpo se mexer conforme o ar entra e sai. Agora nós vamos trazer esse movimento entre as laterais do tórax e os braços, como se o movimento dessa bexiga do abdômen se expandisse, crescesse nas laterais. Então, ao inspirar, você inspira, eleva os braços até onde a sua inspiração conseguir. Ao exalar, você solta e relaxa os braços. E assim você continua. Inspira, você abre esse espaço do abdômen, como se o vento levantasse os seus braços. E exala, você entrega e solta, até soltar totalmente tudo, as mãos, os dedos das mãos e os ombros. Você continua. Inspira, você abre, sobe. Exala, você desce e solta. Ritmando o corpo, a sua respiração. Sintonizando corpo e energia. E você vai encontrar o ritmo. De repente você pode ir mais alto que a sua inspiração já te permite ir e você solta. O importante é que o corpo esteja acontecendo, o movimento do corpo esteja acontecendo junto com o tempo exato da sua respiração. E nesse movimento ainda, você vai incluir os joelhos. Exala, flexiona, inspira agora, sobe e eleva os calcanhares. E exala, flexiona e solta. Sustentando o eixo, que começa no centro da terra, passa pelo seu corpo e vai pelo topo da sua cabeça. E você, nesse eixo, você abre os braços, esparrama e cresce. Continua, sua respiração te dando ritmo. Inspirando, exalando. Centro, eixo, inspirando e exalando. Próxima inspiração, fica lá em cima um pouco, sustentando a sua respiração, te dando força, respiração te dando força e eixo. Respira e absorve força e eixo, centro. E exala, vai descendo, soltando os braços no seu eixo, não perde o eixo, organiza seu corpo. E somente o braço esquerdo, ele vai lá na frente, a coluna vai junto, ele vai lá para o alto e vai lá para trás, e você solta flexionando os joelhos. Então, inspira lá na frente e no alto, olha para suas mãos, para os seus braços e exala atrás. Inspira grande, a palma da mão vai para cima. E exala, a palma da mão vai para baixo, para trás. E o olhar acompanha
Corpo, vento em movimento no corpo, tempo, inspirando, crescendo, exalando, esparramando e torcendo. E agora, quando chegar lá atrás, muda a direção. Vai de trás para o alto e para frente. De trás para o alto e para frente. Joelhos flexionam, joelhos estendem, sem perder o eixo, cultivando o eixo e abrindo espaço. E da próxima vez que chegar no centro, lá em cima, lá no alto, permanece lá no alto e deixa o corpo cair para a lateral direita, exalando e soltando. Apoia sua mão esquerda, ou melhor, sua mão direita na lateral do seu abdômen, das suas costelas, só para conduzir e sentir o vento aí. Respira sentindo nesse espaço aberto da sua lateral esquerda. Então, você está com o braço esquerdo para o alto e o tórax para o lado direito. Soltando. Volta para cima, volta para baixo, centraliza, observa. Lado direito, lado esquerdo. Vento na narina direita, vento na narina esquerda. Fica um pouquinho nessa observação. Vou te dar mais uma informação importante sobre o vento no nosso corpo, enquanto você respira e absorve lado direito e lado esquerdo. As polaridades são diferentes, então tem um fluxo de vento por uma narina e um fluxo de vento por outra narina. Energia positiva e energia negativa, energia lunar e energia solar. Ambas acontecendo simultaneamente. Porém, uma está sempre mais aberta que a outra. Observa nas suas narinas. Qual é a força predominante agora, lunar ou solar? Lado positivo, lado direito, é o lado solar. Lado negativo, lado lunar, lado esquerdo, é o lado mais suave. Fogo e vento. E então agora com o seu braço direito, inspira lá na frente, subiu lá para o alto e exala lá atrás, flexiona os joelhos. Inspira, subiu lá para o alto, para cima e exala, olhando para sua mão, para o seu braço, olha para sua mão. Mas o movimento quem faz é o braço por inteiro. Vem pela frente, para o alto, passou pelo céu, fez uma torção, foi lá atrás, flexiona os joelhos, sobe pelo alto, lá atrás. E então muda a direção. Lá de trás, para frente, para o alto e para baixo, e para baixo. Inspira lá em cima e exala descendo. Inspira lá em cima. Exala, descendo. Movimento e respiração nesse sopro de ar, lá em cima fica. E exala lateral esquerda. Deixa o corpo soltar e abrir toda a lateral esquerda. Abrir a lateral direita e o corpo para o lado esquerdo. Toca sua mão esquerda um pouco nas suas costelas, no seu abdômen. Observando o vento, conduzindo o vento, solta o braço. E volta para cima, do lado, e achar o centro. Sopro atravessando, vento expandindo. E então, levando os braços o máximo para trás,
Você sobe inspirando grande, lá para o alto. E na exalação você desce com os braços o máximo para trás, flexionando levemente os joelhos. Na inspiração, sobe, estende as pernas e a cabeça e o tórax toma um pouquinho para trás, abrindo mesmo a área pulmonar. E exala, solta. Mais uma vez. Grande espaço e volta. Mais uma vez. Lá em cima e lá atrás, permanece por alguns instantes. Volta braços, volta eixo, volta centro. Respirando grande nesse centro, vai soltando o tórax, como a gente fez aquela hora, só que agora mais devagar. O tórax vai reto, retinho, alinhado, paralelo ao chão, vai descendo alinhado, até achar o meio. Quando você achar o centro entre o tórax paralelo ao chão, você permanece por alguns instantes, respirando grande, e ao exalar, soltando total, esvaziando, esvaziando, observando se existe alguma diferença. Solta, 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 solta. Apoie os dedos da mão no chão, flexiona os joelhos, põe os joelhos no chão, estende a pontinha dos pés. Se for desconfortável para você, você cruza as pernas. Mas se você puder ficar com de joelhos, você permanece. Colocando as mãos em Jnana Mudra, indicador e polegar unidos. Indicador, a pontinha do indicador e do polegar unidos e os 3 dedos para baixo, assim. Esse é o gesto. Né? Jnana Mudra. E aí, com esse gesto, com a sua mão esquerda, você obstrui, ou melhor, com a sua mão direita, você obstrui a sua narina direita. E inspira pela esquerda. Com os pulmões cheios, você troca a narina, obstrui a narina esquerda e libera a direita. Você só faz essa mudança do gesto. Aqui, aqui. Exala pela narina direita. Inspira pela mesma narina. Troca de novo, obstrui a outra. Exala pela esquerda. E assim continuamos. Inspirando por uma narina. Com os pulmões cheios, você troca, obstrui a outra e solta o ar pela outra. Esvazia. Inspira pela mesma que você exalou. Troca. Exala pela oposta. Então, você permanece por alguns instantes com os olhos fechados, trocando as narinas sempre que seus pulmões estiverem cheios. E observando cada etapa, cada percurso, sem pressa. Sem pressa. Observando o lado direito e o lado esquerdo do seu corpo, se existe diferença. Trazendo a respiração alternada. Lado lunar e lado solar sendo harmonizados. Nesse momento você dá uma pequena intensificada nas pausas, desde que seja confortável para você. Isso é uma regra. Se houver conforto, você dá as pausas. Identificando com os olhos fechados, identificando esse estudo da prática de hoje,
do corpo, vento. Corpo que circula pelo lado direito, positivo, solar, masculino. Corrente que circula pelo lado esquerdo, negativo, lunar, feminino. Ativando diferentes regiões do cérebro e harmonizando todo o sistema luminoso, o sistema dos chakras. Todo o sistema de informações. Então, você vai finalizar esse pranayama, essa técnica de expansão, trabalho da bioenergia, quando você exalar pela narina esquerda, liberar a narina, abrir bem as narinas e respirar por ambas. Observando se existe já diferença no espaço do corpo depois desses movimentos, se o seu corpo tem mais espaço para o vento. E observando se o vento em você tem maior liberdade, maior fluidez. Sustentando um olhar atento à sua respiração. Finalizando, né? Finalizando esse pranayama. Deixa o seu corpo cair para a lateral direita. Passando as duas palmas para frente. Deixa a palma das mãos ficarem para cima, voltadas para cima, pousadas sobre os joelhos. Fecha um pouquinho os seus olhos. E ainda continua atuando na respiração. Observando as 4 etapas desse ciclo da vida. O ar entrando, a pausa, silêncio, o ar saindo, esvaziando totalmente, a pausa, e continua observando e identificando se nesse ciclo que você respira tem expansão. Nesse vento que entra no seu corpo e percorre o corpo, tem calma. Identifica a calma. Se nesse vento que percorre o seu corpo, esse sopro, tem conforto, e aos poucos agora você vai saindo da ação da respiração. Voltando lá para o início do nosso encontro. Você vai deixando que o seu sopro, que o vento, encontre o ritmo deste momento, como foi importante para você e possível para você. Você apenas observa. Observa também se esse vento lhe traz alguma região específica do seu corpo ou direciona para alguma região específica. Você não interfere, você só observa.
Essa é uma das práticas mais valiosas no desenvolvimento do caminho do yoga. Identificar, observar e se aproximar do sopro que sustenta a nossa vida, que é a vida. Saber o momento de atuar e o momento de entregar. Mas reconhecendo. Mentalmente você repete para você. Inspirando, eu sei que estou inspirando. Exalando, eu sei que estou exalando. Eu sei. Então, você solta as mãos das suas pernas, deixa as pernas irem lá para frente, apoiadas no chão mesmo. Vai descendo devagar, até se acomodar no chão. Apoia novamente as suas mãos no seu abdômen, sentindo o movimento da sua respiração, só sentindo o corpo respirar. Com os pés no chão, as mãos no seu tórax, os olhos fechados. Essa é uma das práticas mais importantes na nossa vida. O momento em que você tira alguns instantes para comungar com o sopro. Então você sente o corpo se movimentando com a entrada e saída do ar. Calma e espaço. Cultivando a presença através da calma e do espaço. E então solta as pernas, solta os braços, faça os ajustes necessários para que o seu corpo se encaixe o máximo no chão, que os seus ossos se aproximem o máximo do chão, da terra, o queixo levemente no peito, seu maxilar entreaberto, a língua solta dentro da boca. Continuando com a respiração pelas narinas. Não faça mais nada agora, mais nada. Mas fica na observação do vento no corpo. Se você sentir necessidade de respirar profundo, você faz. Mas você cuida para encontrar um lugar em que você não faça nada e permita que a inteligência dessa respiração, dessa vida, circule como for necessário agora. Encontra dentro desse espaço de entrega um lugar além do corpo. Nesse vento, nesse sopro. Vai.
E através da respiração, você retorna, respirando profundo e se encaixando dentro de você, habitando novamente seu corpo, sentindo o vento te trazer para esse espaço, para esse lugar sagrado do aqui, agora, na Terra. Respira grande e se apropria do corpo através da respiração, sentindo a língua dentro da boca, sentindo a água, sentindo os dedos da mão, te tocando, te movimentando. Respira grande, vai tocando o seu corpo, recebendo esse sopro, essa vida do aqui e agora, na terra que estamos, é no corpo que vivemos. Alonga e respira e abre espaço, né? A respiração, vento. Deixa esse vento circular através do espreguiçado corpo, do alongado corpo. Deixa esse vento ir se estendendo. E aos poucos, gira o corpo para o lado. Observe esse caminho do yoga, né? Dessas forças arquetípicas do morto, da postura do cadáver. Agora você passa para a postura do feto. Então, observe essa posição fetal em que você recolhe, acolhe a si mesmo, nessa oportunidade, nesse movimento constante da nossa vida de renascermos. Respira profundo. E então, se assente nessa postura tradicional do yoga, as pernas cruzadas. Nessa postura que tem a força da representação agora do desperto. Olha só, primeira representação do morto, do feto e agora do desperto. Então, com as pernas cruzadas, a palma das mãos em cima dos seus joelhos, os olhos fechados, com os sentidos abertos e com a consciência ativa, a luz da consciência viva, você observa onde você está agora, como você está, e se for necessário, de trazer ânimo, luz, respira profundo. Respira profundo, alimentando e sustentando o seu corpo. E então encontra um lugar que observa esse sopro, que não faz nada. Um lugar que encontra confiança e estabilidade. Com os olhos fechados, você se posiciona assim. Sim, eu estou respirando. Sim, eu estou viva. Com as mãos unidas na frente do coração, nesse gesto de oração, em agradecimento a esse sopro que traz a força e a comunhão com o mistério, esse sopro que é o Espírito Santo em nós, esse sopro de luz que vem dessa fonte, que é a fonte nos atravessando.
em oração, em comunhão, em observação e reverência a essa energia luminosa de vida que a nós nos é oferecida. Respira profundo, absorvendo essa luz e esparramando luz, vocalizamos todos o mantra Om. Om. Que essa luz se esparrame através e atravesse, nos atravesse, e que se esparrame cada vez mais, que possamos ser um sol na vida de cada pessoa que encontrarmos. Hari Om, Namastê. Namastê, namastê, namastê. Obrigada, Amanda. Obrigada.